Mas nos conhecemos já estamos juntos já há 23 anos. E tem sido uma alegria para mim. Não para ela tanto, mas para mim está sendo maravilhoso. Eu sempre brinco que nosso casamento deu certo porque eu orei muito e ela orou pouco. Aí Deus ouviu a minha oração, ela não orou muito, então ficou com isso aí mesmo. Brincadeira, irmão. Somos felizes servindo a Deus juntos. Eu me lembro da primeira conversa que eu tive com a Sueli. Primeira vez, nós fomos orar. Tinha uma festa da igreja. No final eu pedi para a irmã dela, falei, será que eu posso levar vocês embora? Que eu estou de olho na sua irmã. E aí ela falou, pode, mas não pode ser de carro, que o meu pai não deixa. Aí nós tivemos que ir a pé, né? Fui a pé levar elas até a casa e chegou lá, eu falei assim, Sueli, como é que você pensa assim, sua vida, seu ministério? E aí ela foi falando que ela tinha o sonho de morar na igreja. Eu falei, essa aí tá para mim, ué. O negócio de morar na igreja é o que eu mais quero. E ela falou, não, porque eu sonho em ser uma missionária. Na época ela era presbiteriana e eu metodista. Então assim, era uma guerra ali, né, para ver quem era mais tradicional de nós dois. E aí ela falou tudo que eu queria ouvir. E eu falei, como que é assim um rapaz que você imagina que vai ser seu marido? Ela descreveu um rapaz tão maravilhoso que eu queria conhecer aquela pessoa. Até eu queria namorar ele. Aí ela falou assim, e aí eu fui ousado e falei, você acha que eu me encaixo? Ela falou, acho que você se encaixa. Aí nós começamos a orar e naquele primeiro dia que nós começamos a orar, isso foi em 2002, e nós já tínhamos certeza que Deus iria nos unir para um propósito. Então, felizes assim, hoje temos 2 meninos, o Lucas, contei um pouco da história dele aqui, no ano retrasado. Suelen é quem conta melhor e com detalhes. Toda vez que eu conto, ela vem e me corrige. Você errou o tempo, errou o ano, errou a doença, errei tudo. As informações são todas equivocadas. Mas aí ela vai poder contar melhor aí para vocês um pouquinho essas histórias. Lucas hoje tem 9 aninhos, Davi tem 6 aninhos. O pessoal falou, por que vocês não trouxeram? Porque nós não quisemos mesmo, a gente queria vir só nós dois. A gente quer ficar em paz um pouco, irmãos. Meu Deus do céu. A próxima vocês trazem. Eu falo, não, nós vamos deixar de novo com os avós. Tá ótimo assim. Os avós estão lá em casa cuidando deles. É uma maravilha poder, né, ter uma lua de mel assim. Eu agradeço vocês. Está sendo ótimo. Bom, irmãos, eu também quero insistir em algo que eu sei que vocês já sabem. Mas eu e Sueli, nós não viajamos para agendas de modo geral. A gente tem a alegria de servir amigos e hoje, para mim, a mesa se tornou mais importante do que o púlpito. Então, para mim, assim, vir aqui para pregar não seria o meu propósito principal. Mas vir aqui para estar na mesa com os seus pastores e para aprender com eles, igual ontem, né? Tivemos um tempo tão especial com os seus pastores, isso para nós é prioridade. Então, hoje não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho da conferência, se nós não temos relacionamento, não é um lugar para nós. Então, nós priorizamos estar em ambientes como esse aqui. Amamos seus pastores, quero que vocês saibam que vocês são privilegiados. Eu sei que vocês sabem, mas não custa muito reforçar o privilégio. Ontem ainda no quarto, a gente conversava assim, a gente precisa estar mais perto deles, precisamos aprender mais com os seus pastores. Vocês são privilegiados, sabe, irmãos, não é difícil encontrar bons pregadores, não é difícil encontrar bons comunicadores. Se você for no Brasil, e aqui deve ter muito mais ainda, você vai encontrar bons comunicadores. Mas aí você vai a fundo para saber como é que está a família, a vida, o caráter, e aí é complicado. Quando você passa nessa peneira, aí já fica um pouquinho mais complicado. As pessoas estão levando muito a sério o púlpito e pouco a sério a família. E esse é um problema. E eu vejo que os pastores de vocês têm as duas coisas boas, né? Um grande pregador, são ótimos pastores, mas a família é uma prioridade. Que Deus abençoe, que vocês honrem seus pastores, sua liderança, porque senão nós levamos embora eles lá para Laranjeiras do Sul, tá bom? Vamos falar inglês lá com nós lá. Nosso inglês é um sotaque diferente. Uma hora eu falo inglês para vocês verem como é que é.
O pastor falou dos livros, eu até ia falar, ele fala melhor do que eu sou péssimo para vender livros. Inclusive, irmãos, nós falamos o seguinte, há um preço sugerido, mas você paga o que você quiser. Nós já vendemos, pastor, para a glória de Deus, mais de 200 mil cópias desses livros. Em todo o Brasil, em todos os lugares por onde nós fomos aí do mundo também. Eu escrevo os livros, o pessoal da nossa equipe faz capa, diagrama, Suelen faz correções. Então é tudo feito lá mesmo, não há uma editora grande por trás, já fomos procurados inclusive, mas nunca quis fazer dessa forma porque nós doamos 100% da venda dos livros, tá bom? Então de todos esses materiais, hoje nós lideramos uma rede com quase 300 pastores, muitos saíram ali de Laranjeiras do Sul mesmo, tivemos uma reunião agora com os pastores da nossa rede, éramos 295 pastores, agora na Páscoa, gente simples, alguns analfabetos, e assim, plantando igrejas em lugares que você não pode imaginar. Eu pus um vídeo esses dias, muitas pessoas me procuraram para entender, mas nós estamos plantando uma igreja e construindo agora mesmo um templo no meio do acampamento do Sem Terra. Você tem ideia do que é isso? Lá na nossa região, nós recebemos um grupo de americanos aqui de Chicago e eles ficaram com a gente lá uma semana. E eles falavam assim, me explica melhor o que é sem terra. Eu dizia, você não vai entender. Eu vou explicar, mas você não vai entender. E o pastor com 50 anos de ministério, ele me fez tantas perguntas, ele falava assim, mas então se eu quiser, eu posso vir, colocar a bandeira em qualquer terra e é minha? Eu dizia, depende do governo. Aí a conversa é longa, mas aí... E ele falava, não, me explica. E eu tentava dizer, pastor, eu não vou conseguir. O senhor precisava ser brasileiro para entender tudo, mas então ele não entende. E eu falava, olha, não importa para nós, assim, governo de direita, de esquerda, o que nós estamos fazendo no Brasil é pregando o evangelho e nós estamos lá. O assentamento é o lugar onde a pessoa, o sem terra, já recebeu por direito a terra, é dele. Mas o acampamento ainda é uma invasão, entende? Ainda eles acabaram de invadir e nós estamos agora construindo uma igreja num acampamento, que é diferente, é mais perigoso, é diferente. E nós estamos lá construindo. Então toda vez que você adquirir um dos nossos materiais, você investe na plantação de novas igrejas, tá bom? Nós trouxemos, eu até assustei porque a mala de livros não fui eu que fiz, foi o pessoal da equipe, eu fui ali. E eu até nem vou falar porque tem alguns que já até acabaram, nem tem, não sei se alguém pegou, mas nós temos pouquíssimos exemplares e são livros simples, mas eu tenho certeza que vai assim falar com você, tá bom? Não vou nem falar aqui que o pastor já falou melhor que eu, sou péssimo para isso. O pessoal da nossa igreja fala assim, pastor, a gente pede para você falar dos livros, mas daí você fala, você estraga, melhor nem falar então, que eu falo, às vezes você fala até mal do livro, aí complica para nós. Muito bom. Gente, que ambiente gostoso, que ambiente de presença de Deus, louvor maravilhoso, apesar do Jean, assim, uma benção. Brincadeira, eu falei para o Alex, falei, que baterista bom, já dá para montar uma banda comigo, Inimigos do Ritmo. Nós vamos montar essa banda, né, Alex? Eu fui baterista, Alex, e o pessoal me odiava, que eu errava tudo, os ritmos ali. Irmãos, eu estou feliz também, porque quando o pastor falou para nós a respeito do tema, eu fiquei muito empolgado. E ontem, poder ouvir o pastor falar e iniciar, né? Eu falei para ele, agora o pastor deu o tom aqui de como é que a coisa tem que ser. Mas esse é um texto que na nossa casa a gente leva muito a sério. A gente cola versículo bíblico pela casa inteira, os meninos têm que decorar. Há uma frase que os nossos filhos repetem de um evangelista e a gente faz eles repetirem. Toda vez que nós vamos viajar, eles oram com a gente, é a ideia de encucar, de falar, de não deixar, não precisa, eles não podem só me ouvir num púlpito, mas é o dia todo, como diz esse tema, é pelo caminho. A ideia é no caminho a gente construir algo bonito. E aí eles têm que repetir. A gente está saindo, agora vindo para cá, repete para nós. E eles falam assim, nós só temos uma vida e ela logo passará. Apenas o que for feito por Cristo permanecerá. Essa é uma frase de um grande avivalista, e eles repetem. Aí, ora com a gente, eles oram. Papai e mamãe estão indo passear? Não. O que nós estamos indo fazer? Pregar o evangelho. Eles têm que repetir isso, porque nós gostamos de ficar com vocês, mas nós temos um encargo. E por que nós pregamos o evangelho?
E eles repetem isso, porque é a coisa mais nobre que um homem pode fazer. Então a ideia é essa, no caminho, sem parar, insistentemente, a gente faz eles repetirem, até que essa repetição entre no coração deles de alguma maneira. E eu acredito mesmo que esse é o modelo mais eficiente de discipulado que existe dentro da família. Então, enquanto nós estávamos orando, pensando no que compartilhar aqui com os irmãos, eu pensei assim de falar sobre o caminho e falar sobre alguns tipos de caminhos também que nós temos que ter cuidado, tomar cuidado, andar em alguns e outros que a gente tem que ter cuidado. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho com vocês, isso está muito queimando dentro do meu coração, porque eu percebi que essa é uma mensagem para mim. Sabe quando eu vou pregar para vocês e assim, irmão, você vai ver que eu vou insistir com você, mas na verdade eu estou insistindo comigo, porque é uma área que eu estou lutando. Quero que você saiba que eu não estou resolvido nisso daqui. Eu estou lutando na minha casa, estou lutando na igreja, estou lutando dentro do meu casamento, porque isso daqui ainda não está 100%. Deus está trabalhando comigo. Então quero pregar para mim e aí você aproveita e ouve aí um pouquinho também. Combinado, irmãos? Então tá bom. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus. Eu vou ler 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2. E depois eu quero ler também 2 de Reis, no capítulo 5. Acharam? 2 de Timóteo, capítulo 2, no verso 4. Eu vou ler só um verso aqui, mas você pode depois ler todo ele. Tudo aqui é muito legal. Mas olha só o que diz no verso 4. Ninguém que milita, ou nenhum soldado, essa versão é melhor, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Essa palavra envolver, você também vai encontrar uma tradução para ela, que é parte do original, que é distrair. Diga comigo, distrair. Então ele nos chama de soldado, mas ele aponta uma problemática. Ele diz, olha, existe um cuidado que você tem que ter. Porque é possível ser soldado e é possível ser um soldado distraído. E aí ele vai dizer que, porque esse soldado ele tem que se preocupar com uma coisa, de agradar aquele que o alistou. Então nenhum soldado que está alistado, ele está se envolvendo, se distraindo com coisas dessa vida, porque ele pode se afastar e deixar de agradar aquele que o alistou. Agora, 2 de Reis, no capítulo 5. 2 de Reis, capítulo 5, tem uma história aqui muito interessante também. A história de Naamã. Eu vou ler com vocês aqui alguns versos. Diz assim, ó. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor, honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso, valente, porém era leproso. Essa é a história dele. E aí vem uma história que para mim é mais interessante. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma pequena menina. E ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E aí um entrou e contou ao seu senhor, dizendo, assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse, vai lá, vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E a Bíblia diz então que ele partiu, levando consigo bastante coisa. Mas ele foi, eles ouviram aquela menina. Bom, só até aqui, que Deus nos abençoe e ele fale ao nosso coração. Sabe, irmãos, eu tive pensando bastante sobre essa ideia do caminho. Oramos a respeito disso, eu e Suelen, porque nós entendemos que essa é uma palavra dirigida exatamente assim para o nosso coração, como família e
eu penso que nesses dias aqui Deus vai falar muito conosco. Mas eu estava me lembrando de uma vez que eu estava, até lembrei da família aqui, lá de Niterói, né? Cadê o Elias? Está lá atrás. Que uma vez eu estava lá, fui lá ministrar lá em Niterói, e eu brinco que o pastor falou assim comigo: Cezinha, amanhã cedo eu vou colocar um rapaz para te levar para o aeroporto, e fica tranquilo, você pode dormir um pouquinho mais, porque esse rapaz, ele é o motorista mais rápido que nós temos. Aí eu falei, então tá bom, tranquilo. Falei, vou descansar mais? Ai meu Deus, eu entro em cada fria, pastor, que eu já estou até evitando umas viagens por causa disso. Aí, não, ele é o mais rápido que a gente tem, você pode descansar. Aí descansei, cheguei lá, estava lá o irmão de fato, ele não era só acelerado no volante, ele era acelerado em tudo. E aí ele falava assim para mim, tem 3 meses que eu estou limpo. Eu falei, que história é essa, rapaz? O pastor pôs lá para me levar, o irmão estava meio complicado. E aí ele acelerou, irmãos, mas ele era veloz, Mas o que aconteceu é que em algum momento eu vi que ele estava tenso e era rápido mesmo. Os vidros abertos, eu falei, aquela ventania, quase que eu pedi um capacete. Falei, já que vai ser assim, me dá um capacete, vai ser eu estou de moto. E vai acelerando, e uma hora eu vi que ele estava tenso dirigindo, e eu falei assim, irmão, tá tudo bem? Porque a hora já está quase aqui. Ele falou assim, pastor, eu não sei onde que eu estou. Aí eu falei, então vou ligar aqui o GPS, né? Porque eu tenho pensado que mais importante do que ter velocidade é ter direção, amém? Tem gente que está indo rápido, mas não sabe para onde está indo. Então, nem sempre está indo rápido é interessante. Porque o que nós precisamos é ir rápido, ok? Se Deus te levar rápido, amém? Mas é ir rápido pelo caminho certo. Então ele distraidamente, com muita velocidade, ele estava ali investindo recurso, tempo, ele estava gastando combustível, mas ainda assim indo para a direção errada. Você entende isso? Algum tempo atrás, estávamos lá em casa e eu tenho um cunhado que ele é muito distraído. É o pastor Micael, esse que eu falei para o Miguel, que ele jogou futebol, jogou futsal profissional. É interessante que quando ele entra na quadra, ele liga uma chave, mas fora da quadra ele desliga, ele é tranquilão. Né, ele é bem tranquilo, ele despediu da gente e até mais, então tá bom. Aí ele foi, eles moram numa cidade a 1 hora da nossa cidade. E ele estava indo embora, 5 minutos que ele despediu de mim, ele me liga. Cezinha, capotei o carro. Eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? E nós fomos até lá, e aí ele estava dirigindo o seu carro, indo para a sua casa. Entenda isso, você vai entender onde eu quero chegar. Ele está no caminho certo. Ele não estava no caminho errado, ele estava indo para a casa dele, ele pegou o rumo certo, mas o que aconteceu é que o filho dele falou, papai, o cinto está me apertando, e ele dirigindo no caminho certo, ele virou para tentar ajudar o filho dele. A esposa estava ali, outra pessoa podia ter feito isso, mas quando ele virou para mexer no cinto do menino, ele virou o volante junto, quando ele viu, ele estava dentro da plantação de soja. E aí tombou o carro, graças a Deus ninguém machucou. Mas a ênfase que eu quero dar aqui a você é o seguinte, estar no caminho certo é importante, mas o que pode acontecer é que mesmo estando no caminho certo, se nós estivermos distraídos, nós vamos ter problema. Então, eu creio que a maioria aqui de nós, acredito que todos nós aqui, aceitamos Jesus, amém? Ele é o caminho, estamos no caminho certo. Mas eu tenho percebido, irmãos, que muitos de nós, ainda que estejamos no caminho certo, estamos talvez com a velocidade certa, mas de modo distraído, vamos nos perder no caminho. E isso é muito perigoso. Eu estava vendo uma estatística de que aproximadamente 3 a 8% da população mundial tem algum tipo de déficit de atenção. Sabia disso? A pessoa nem respondeu, falando, o que você está falando, pastor? Eu não tenho, não tenho. Já começou o culto? Mas diz que tem. Olha só, eu fui um pouquinho mais a fundo, pesquisando a respeito das distrações, e eu quero falar aqui com os irmãos hoje sobre um caminho perigoso, que é o caminho da distração. Você pode estar com a sua família, você pode estar andando com Jesus, você pode estar na igreja certa, você pode estar no caminho certo.
mas ainda assim, distraído, vai perder o que esse caminho oferece. Vai perder o destino, muitas vezes, porque no caminho, de maneira distraída, nós podemos, então, jogar fora tudo que Jesus preparou para nós. É perigoso. Sabe, irmãos, porque eu falei que eu estou pregando para mim? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui para o quarto, quem tem criança em casa sabe como é que é. Eu fui para o quarto, tranquei a porta, liguei ali o meu computador, não quis nem música para não distrair, que eu ia falar de distração, eu quero ser modelo para os irmãos. Coloquei o computador, coloquei o celular longe, falei para a Sueli, por favor, eu preciso ficar um tempinho aqui para ouvir o que Deus quer falar comigo. Eu estava com a Bíblia aberta, o Espírito Santo falando comigo, a Bíblia falando comigo, tudo certo. Eu falei, eu sou um cara focado. E eu ouvi um barulho terrível, que era assim, ó. Vuh, vuh. Só isso. E eu olhei, meu celular estava lá. E o demônio estava perto. E eu dizia, não, Deus está falando comigo. E eu escutei de novo esse barulho do inferno. Vuh, vuh. E eu falava, não vou. E eu já não sabia nem mais o que eu estava escrevendo. Quando eu escutei a terceira vez, o galo cantou, não. Eu escutei a terceira vez, eu falei assim, vou só para desligar. E aí fui até lá, falei, antes de desligar vou ver se é importante. Ai, meu Deus. Quando eu me vi, irmãos, eu já estava completamente perdido. Eu estava no caminho certo, era o que Deus queria falar comigo. Tudo ali era de Deus, mas eu não percebi que, de maneira distraída, eu me perdia dentro do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que estão chamando agora de cultura da distração. Você já ouviu falar disso? No Brasil, e isso é no mundo, claro, mas no Brasil existe o que estão chamando de cultura da distração, que é uma maneira de romantizar a falta de atenção. É um jeito de dizer, é normal. É normal, não liga não, todo mundo é assim. Você vai estar numa pregação, você vai estar ouvindo a voz de Deus, você vai estar no meio de um louvor, e aí não tem problema, você vai no Instagram, você vai no WhatsApp, você vai das coisas, porque isso é normal. A gente enche os meninos nós de tela, enche eles de videogame e tudo mais que tem, e depois a gente quer romantizar e normalizar o fato deles não conseguirem prestar atenção em mais nada, de serem distraídos, de terem dificuldade com foco. A cultura da distração é isso. Eu romantizo. Você está sendo pago para uma função. Você é um cristão que deveria ser fiel. Mas mesmo sendo pago para essa função, não tem problema nenhum você gastar talvez horas fazendo outras coisas e burlando ali aquilo que você deveria estar fazendo. É uma maneira de romantizar. Agora, isso é um pouquinho pior do que eu estou falando. Porque eu fui ver que aqui nos Estados Unidos há uma estatística de acidentes por distração. Olha só. Não sei se você sabe, mas em 2022, 3.300 pessoas morreram em acidentes fatais de carro por distração aqui nos Estados Unidos. Essa estatística ela é um pouquinho pior, porque em 2016, 5.900 pedestres morreram porque estavam distraídos ao celular aqui nos Estados Unidos. E eu fui pesquisar isso um pouco mais fundo. Vocês já viram aquele negócio de mortes bizarras? Já viram? A pessoa morre de um jeito que você fala, não é possível que ela morreu assim. E aí eu fui ver só mortes bizarras por distração. E eu descobri que teve um rapaz que foi visitar o Grand Canyon, um turista, e ele achou uma ótima ideia tirar uma selfie. E a selfie dele ficou ótima, porque ele caiu de lá, e mais de 2.000 metros de altura, porque ele foi tirar uma selfie, distraiu, escorregou e caiu. Agora, esses dias, há poucos dias, um canadense, lá nas cataratas do Iguaçu, quem conhece lá em Foz do Iguaçu, ele foi tirar uma selfie também e escorregou e acharam o corpo dele agora, há poucos dias, por uma distração. Tem até uma história engraçada, que na Índia, um rapaz passou de carro, eu acho que foi na Índia, e ele viu um urso e na cabeça dele o urso estava morto, e ele teve uma ótima ideia, já que está morto, vou tirar uma foto com ele. E ele foi tirar uma foto com o urso, e aí o urso não estava morto nada. E o urso pegou ele e matou ele. Não podia rir disso, irmão. Você está rindo. Lá em Goiânia, tem alguém aqui de Goiânia, não?
Não, não comemora não. Tem gente ali? Lá em Goiânia, uma mulher de 22 anos morreu atropelada caçando Pokémon de celular. Vocês estão rindo, a mulher morreu, gente. Piqui sim, né? Sabe o que eu acho engraçado? É engraçado assim, ó, a gente usa essa história de distração da pessoa, mas você fala assim, a pessoa morreu, mas mesmo assim a gente ri dela. Você fala, meu Deus, caçando Pokémon, 22 anos, tirar uma selfie com o urso. Por quê? Morrer por distração é um absurdo, não é um absurdo? Você não fala, meu Deus, é ridículo, é bizarro, mas é o que está acontecendo com a gente. Você está na mesma sala, você está no mesmo ambiente, você escolheu o caminho para a sua família, você diz, nós seremos evangélicos, cristãos, nós vamos todo mundo para a igreja junto, e nós estamos no mesmo ambiente, mas está cada um no seu celular, está cada um na sua conexão. Então, por mais que a gente esteja no mesmo caminho, está cada um olhando para um lado, e isso é perigoso. E eu queria, sim, irmãos, hoje começar nessa primeira palavra chamando a sua atenção para um caminho perigoso, que é o caminho da distração. E todos nós estamos suscetíveis a isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a vida com Deus, ela é sobre foco. A vida com Deus é sobre olhar para uma coisa. A vida com Deus é sobre olhar para um alvo. Olha só, quando Jesus nos chama para andar com Ele, Ele diz assim, você quer andar comigo? Então nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que Ele está falando isso? Ele está dizendo, olha, quando você tomar a sua cruz e você for andar no caminho que eu te chamei para andar, você não vai ter condições de pegar em mais nada. Você não vai ter condições de tocar em mais nada, porque carregar uma cruz é pesado e envolve tudo de você. Então não vai ter tempo para se distrair. A vida com Deus é sobre concentração. A Bíblia, quando fala, por exemplo, da caminhada cristã, de andar no caminho, a Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aí ele fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo, para todos nós foi proposto um lugar, um caminho, uma corrida e um caminho. Mas ele diz, para isso acontecer, nós vamos ter que nos livrar de todo o peso de pecado e de embaraço. Há uma expressão aqui, você vai ler junto comigo, que ele fala sobre um embaraço, mas tem uma tradução para isso que vai chamar isso também de distrações. E ele está dizendo para nós, se nós quisermos correr a corrida, a carreira, chegar no final, não sozinhos, mas com toda a nossa família, nós vamos ter que andar focado, porque assim é a vida com Deus. É por isso que Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, ele diz, nenhum soldado que está alistado, nenhum soldado que foi chamado para isso, se envolve com o negócio dessa vida. Porque ele está focado em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Quem está entendendo, diga amém. O que ele está dizendo para nós, Paulo ele vai dizer assim, é possível que você esteja alistado, ou seja, no caminho certo, é possível que você esteja envolvido com tantas coisas de Deus e ainda assim se distraindo com coisas dessa terra. O que vai acontecer é que ainda que você seja um soldado, você não vai conseguir agradar aquele que o chamou. Isso é muito preocupante. Sabe, irmãos, tem uma história que me chama sempre a atenção, uma das minhas favoritas da Bíblia, é a história de Elias e Eliseu. Quando Eliseu pede para Elias, ele fala assim, eu quero te pedir uma coisa. Elias fala, fala aí o que você precisa. Ele falou, eu queria a porção dobrada. Eu quero uma unção, eu quero fazer o que você faz. Nós estamos falando ali de uma tipologia, de um pai com um filho. É um filho falando para o pai, eu gostaria da porção dobrada. A porção dobrada era dado só para o filho mais velho. Era assim, ele tinha 2 partes da herança. Mas quando ele fala isso, Elias responde para ele assim, é dura coisa que você está me pedindo. É difícil o que você está me pedindo, mas tem uma condição. Se você me vir subindo, então essa unção é sua. O que você está pedindo para a sua vida, viver coisas extraordinárias, você vai receber. Qual é a condição? Concentração. Não se distrai, você vai ter que me vir subindo, olhando para mim. Por quê, irmãos? Olha só que interessante. Eliseu já estava no caminho certo. Você lembra que um dia eles estavam em Gilgal e Elias falou, fica aqui, distrai aqui. Ele fala, não. Ele usa a expressão, tão certo como vive o Deus de Israel, não te deixarei. Se ele fosse laranjeirense, ele dizia, não largo nem a pau, eu vou atrás.
eu vou com você. E aí ele vai de Gilgal para Betel, lembram? E aí em Betel ele fala de novo, não quer ficar aqui? Nós estamos no caminho. O fim disso é o Jordão, o fim disso é uma unção dobrada, o fim disso é algo maravilhoso para a sua casa. Você está no caminho, não quer distrair aqui no Betel, porque Betel é bom. Fala, tão certo quanto vive o Deus de Israel, não vou te deixar. Aí eles vão de Betel, eles vão agora para Jericó, e de Jericó eles vão para o Jordão, e o tempo todo, você não quer ficar aqui quando eles chegam no Jordão. Ele fala, a coisa está ficando séria, você não é um cara distraído. Então vamos lá. Aí tem 50 dos discípulos lá, ele bate nas águas e fala, os 50 já ficaram para trás, que são aqueles que estão distraídos. Passa agora só Elias e Eliseu, do outro lado do Jordão, e ele fala, pede o que você quer, porque você não distrai. Você é um cara focado, pede o que você quer, porque você está pronto para receber, porque você é alguém concentrado. Ele fala, eu quero a unção dobrada. E fala, rapaz, é difícil. Então há um último teste, fica olhando para mim e não se distrai. Por que ele fala isso? Porque quando Deus vem então buscar Elias, você se lembra da cena? Essa cena a gente vê em desenhos, e é um cavalo de fogo. A Bíblia diz que a carruagem era de fogo, o cavalo é de fogo, existe um redemoinho, ou seja, existem muitas coisas que podem distrair Eliseu do seu foco. E a Bíblia diz que Elias falou, olha para mim, porque vai ter um show pirotécnico. Vai ter fumaça, vai ter LED, vai ter YouTube, vai ter tudo. Mas continua olhando para mim. Se você quer porção dobrada sobre sua casa, sobre sua família, não olha para todo o efeito especial que vai ser gerado. Olha para mim. E a Bíblia diz que Eliseu olhou. A Bíblia fala assim, ele olhou até que ele sumiu. Leia o texto, você vai ver. Até que ele sumiu. E ele viu Elias. O texto bíblico usa essa expressão. E ele viu Elias. Tinha cavalo de fogo? Tinha ou não tinha? Tinha carruagem de fogo? Está tudo ali. Tinha redemoinho? Tinha, está tudo ali. Mas ele fala, eu estou olhando para a coisa certa. Irmãos, vida com Deus é sobre olhar para o lugar certo. Amém? Quem está entendendo? Então, irmãos, você vai ver que essa estratégia diabólica, ela tem dado certo. Infelizmente, a estratégia de nos distrair talvez seja uma das melhores estratégias do inferno que eu encontro hoje. Porque, eu não sei se você já ouviu essa história, eu sempre conto lá na nossa igreja, que é uma história de uma reunião que teve lá no inferno. Já ouviu essa história? Teve a reunião lá no inferno, os capetas reuniram tudo, estão lá reunidos em volta de uma mesa, as diabetes estão por ali também. Está todo mundo reunido, aí um demônio fala assim, gente, o que nós vamos fazer para acabar com os crentes? E aí um demônio fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com as igrejas? Aí o outro falou assim, não, tem uma ideia, em vez de acabar com as igrejas, vamos acabar com os pastores. O outro fala, não, tem uma ideia, vamos acabar com as Bíblias. Aí vem um demônio, mais endemoniado ainda, e aí ele fala assim, não, faz o seguinte, vamos deixar eles com as Bíblias, vamos deixar eles com os pastores, nós vamos deixar eles com as igrejas, com a missão, deixamos eles com tudo. Só que a gente gera tanta coisa, tanta informação em volta deles, que eles vão ter tudo e não vão conseguir concentrar em nada do que é bom. Você sabe o que significa, etimologicamente, a palavra distração? Distração, existem duas traduções que vão nos ajudar a entender. O distraído é aquele que aponta para muitos lugares, é uma das expressões, mas há uma que eu mais gosto, que o distraído é distração, é sem tração. É aquele que não traciona. O distraído é aquele que não vai. Sabe quando você põe, se você colocar o seu carro no neutro, no Brasil a gente fala ponto morto. Se você coloca o seu carro no neutro, no ponto morto, e acelera com toda a força, o que acontece com o seu carro? Ele avança, ele anda, isso é um distraído, ele está sem tração. Então você acelera no neutro e aí você gasta gasolina, você gasta óleo, você gasta água, você gasta tempo. O máximo que você vai fazer é fundir o motor do seu carro, mas não vai a lugar nenhum. Assim é o distraído. Ele tem o carro, ele tem o combustível, ele tem a tração, mas ele está sempre no neutro. Esse é o distraído. Ele faz planos. Quando começa o ano, ele fala, sim, eu vou fazer o devocional todos os dias, é trau? Eu vou fazer o trau, vou perder nada, pastor, mas ele não consegue. É tanta coisa o envolvendo, é tanta distração, e eu sinto te dizer, irmãos,
essa estratégia do inferno está dando certo. Dá certo. Eu muitas vezes, irmãos, me vejo, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou evangélico. Sabia que eu sou evangélico? E às vezes eu me pego assim e falo, meu Deus, já é meio-dia, eu estou distraído. Eu passei uma manhã distraída. Sabe que a gente não percebe. Isso não começa agora. Isso não é da nossa geração. É importante a gente entender que a gente fala assim, não, é dessa geração, é sobre telas, é sobre muito acesso, é muita tecnologia. Não é. Você lembra como que a serpente fez com Eva? A serpente, irmãos, ela deixou Eva com todo o jardim. Está lá, o jardim é maravilhoso. Ela falou, tudo que eu tenho que fazer é fazer Eva olhar para o que ela não tem. Eu preciso distraí-la. Porque se ela continuar olhando para a sua família, continuar olhando para a sua esposa, seus filhos, seu ministério, eu não consigo acabar com ela assim, porque ela está focada. Eva focada era imbatível. E aí ele falou, não posso, eu não consigo acabar com essa mulher se ela estiver olhando para o lugar certo. Porque, irmãos, nós, no caminho, agarrado na mão dos nossos meninos, esposa, ministério, ninguém acaba com a gente, é impossível. Aí a serpente fala assim, mas olha lá. Aí ela vai olhar a Eva, a miserável da Eva. Ai, Eva. Aí a Eva vai lá. E a Bíblia diz que Eva, ela está tão agora distraída, que a Bíblia diz que ela falou, que ela viu que o fruto era bom, era agradável, ela começou a dar qualidades para o fruto. Como é que ela faz isso se ela não ficou olhando muito para lá? Então agora a distração é, olhe para o que você não tem. Irmãos, e isso é da nossa geração. Você tem muita coisa? Tem. Faz o seguinte, olha porque você não tem. Você já viu aqui esse caso absurdo de adultério? Que você fala assim, não é possível. A mulher do cara é muito mais bonita do que aquela que ele adulterou. O marido dela é bem mais bonito. Você já não fez isso? Você não viu? Você falou, não é possível. Já é uma aberração o adultério. Agora olha lá, que bicho feio, parece um monstro. Foi lá. Muitas vezes eu tenho vontade de falar assim no aconselhamento. Eu falo, não, você não é só um pecador, você também tem problema mental. Não é possível. Mas por quê? Fica olhando para o que não tem. Se tivesse focado no que tem. Então, lá no Éden já começou assim. Vamos olhar porque você não tem ainda. E a gente distrai. Você nunca vai ser satisfeito. Você nunca vai ser completo. Olha para lá. E a distração nos arranca do caminho. Como eu disse, não começou hoje. Lembra Faraó? Moisés chega lá. Lembra que foi Moisés quem escreveu o texto que é a base desse acampamento. Então Moisés chega lá para Faraó e tudo começa aqui, a vida de Moisés, ministério. Ele conclui falando, no caminho você vai falando, mas começa aqui. Porque ele chegou para Faraó, falou, deixa o meu povo ir. É a mensagem de Deus. Para quê? Qual é o propósito? Para que me adorem no deserto. Essa é a proposta bíblica. Qual é a proposta bíblica? O projeto de Deus nunca foi nos tirar do Egito, ponto. Nunca foi. O propósito de Deus foi nos tirando do Egito, nos colocar em um caminho que é o próprio Cristo, até o dia em que nós estaremos com Ele face a face. E esse caminho seria um caminho de adoração. É isso que a Bíblia diz. Faraó então fala, o quê? Você quer que eu solte essa galera para adorar? Jamais. E a estratégia do inferno, a estratégia de Faraó, que é a tipificação do diabo, eu já sei o que fazer. Esse povo está ocioso. A ideia, olha só, Satanás tem essa na cabeça dele, é óbvio assim. Se você está querendo adorar, é porque você está sem serviço. Você está querendo adorar, você está querendo servir no ministério, cuidar da sua família, da sua casa? É fácil. É só eu criar um monte de trabalho para você. Ué. É o que ele falou para Moisés. É o que ele fala com seus capatazes. Já sei, eles estão ociosos. A Bíblia usa isso em Êxodo capítulo 5. Ociosos, eles têm tempo demais. Eu vou envolver eles com tanta coisa. Tira a palha. Tira a palha e cobra o mesmo resultado. Eu quero o mesmo resultado, só que agora sem palha. Ele começa a bater, os capatazes surram eles e dizem, vocês vão ter que dar o mesmo resultado, só que agora sem a palha. E aí, irmãos, essa estratégia do inferno, até hoje, é a mesma. Eu te distraio, eu te encho de atividades, e aí nós vamos ver se você vai continuar adorando. Porque, irmãos, eu tenho medo de fazer isso. Mas se eu pegar o seu celular, o seu iPhone, e a gente for lá para aquela área em que a gente calcula o tempo que a gente gastou no WhatsApp, no Instagram, eu tenho muito medo que esse número seja
maior do que o tempo que a gente gastou orando, maior do que o tempo que a gente gastou lendo a palavra de Deus. E a preocupação que eu tenho é, Satanás acertou. Satanás está conseguindo o que ele queria com a gente, que era nos distrair do foco, ainda que a gente esteja no caminho. Pode ir, só não vai adorar. Você pode saber que você tem um Deus, você pode saber tudo, você só não vai adorar. Eu não vou deixar você fazer isso. Então ele deixa a gente com as nossas famílias, ele deixa a gente até vir para um acampamento como esse, não há problema. Vai para o acampamento, ele deixa você com a sua Bíblia em casa, sem nenhum problema. Você pode até saber tudo sobre jejum, mas não vai jejuar. Você sabe tudo sobre oração, mas não vai ter tempo para orar. Você sabe tudo sobre leitura bíblica, conhece a Bíblia, mas não vai ter tempo para fazer isso. Porque nós vamos te envolver com tanta coisa, que ainda que você esteja no caminho, você vai estar distraído. E logo vai morrer de uma morte bizarra, como eu falei aqui no início. Existem 3 tipos de distrações. Se você está anotando, anote aí. 3 tipos de distrações. Primeira, é a distração causada pelo pecado. Então, o pecado é, para mim, uma das distrações, mas não é a mais perigosa, mas é uma distração que vai nos tirar do lugar. Se você e eu estivermos envolvidos com o pecado, estaremos distraídos. O pecado é uma grande distração. Eu já vi isso, irmãos, acontecendo muitas vezes. Você vai olhar para a história bíblica, lembra Davi distraído? Ele é o rei, ele é o homem segundo o coração de Deus, está distraído. Foi lá ver a vizinha tomar banho, deu aquela confusão, virou não só um adúltero, agora virou um assassino, aquela confusão toda. O pecado nos distrai. Sansão, distraído pelo pecado, se envolveu com tudo que não devia, está lá agora Sansão. Primeiro ele distrai, depois ele derruba. Eu falo que são os 3 Ds do capeta. Distração, distorção e derrubar. Os 3 Ds que ele faz com a gente. Está lá Sansão, envolvido com o pecado, sempre assim. Esse é o primeiro tipo de distração. Há um segundo tipo de distração. E agora nós estamos entrando na distração mais perigosa. O segundo tipo de distração é a distração legítima. E aí é um perigo. Nós estamos falando agora de algo super perigoso. Por quê? Esse é o tipo de distração que ela é aceitável. No nosso meio é aceitável. Por quê? Ela não é um pecado em si. Ela é um pecado pelo que ela faz. Ela é um pecado no seu resultado. Por exemplo, Miguel, futebol é pecado? Até tem um rapaz, Miguel, uma vez ele converteu e ele falou assim, futebol é do capeta. E eu falei, que isso, rapaz? Não, vó joga bola mas não, porque futebol é do capeta. E ele falou, e a bola é a cabeça do Satanás. Eu falei, se é a cabeça, vamos meter a bicuda nessa cabeça aí de uma vez, hein? Teve um outro que falou que a bola era o ovo do capeta. Você imagina o Satanás botando? É assim. Futebol é um pecado em si? Não é. Mas, para alguns, pode virar uma distração. Então ele não é um pecado em si, ele pode ser um pecado pelo que ele leva. Tem aqueles irmãos que entrou no campo e se transformam. Não é verdade? O Elias é um desses. Cadê o Elias? Está lá. Elias falou assim para mim ontem, vamos fazer um futebolzinho amanhã, sem confusão. Eu falei, então não vou, eu gosto de confusão. Então existem as distrações que são aceitáveis. Eu vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 14, Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, houve então um senhor e ele fez uma grande ceia. E ele fala assim para as pessoas, olha, estou te convidando para a ceia. E ele convidou todo mundo. E ele recebe 3 desculpas. O primeiro disse, comprei um campo, não posso ir. Lembra, irmãos, entenda isso. A ceia, a mesa é o lugar da intimidade. É o lugar da profundidade. Ele está dizendo, eu estou convidando aquela parábola, é uma tipologia. Bom, quem está convidando é o próprio Jesus, a mesa é o lugar da intimidade, e ele está dizendo, esse é o lugar que a gente devia estar, mas, mesmo sendo convidado, entenda, não são pessoas que não foram convidadas, não é gente que está fora do caminho, é gente que está no caminho, mas está distraído. E a distração é legítima, porque ele fala assim, comprei um terreno. Uai, é um pecado ter terreno? É um pecado adquirir bens? É um pecado? Não é pecado. Não é, mas quando aquela pessoa usou isso para dizer a Jesus, eu não posso ir para a mesa, se transformou num pecado pelo resultado. Você entende? Então, essa é uma distração que é legítima. Todo mundo diz, não, eu estou distraído, pastor, eu estou distraído, mas é por um bom motivo. Foi o que falaram para Jesus. O segundo falou assim, comprei 5 juntas de boi. Sabe o que isso significa?
eu vou produzir mais, porque a junta de boi era como comprar máquinas agrícolas, tratores, plantadeira, colheitadeira. Algum mal em produzir mais? Algum mal em ganhar mais dinheiro, em ter mais resultado? Nenhum mal. Só que nesse caso, essa distração estava tirando dele a possibilidade de estar na mesa. Então agora se transformou num pecado. E o último? O último é o pior. Por quê? O último fala assim, me casei. Você quer coisa mais santa que casamento? Família? E ele está dizendo, me casei. E por isso não poderei ir para a mesa. Espera aí. Família abençoada, família maravilhosa. Mas entenda, ainda assim, Jesus está tratando isso como uma distração legítima. O quê? Você já viu gente que fala assim, não, pastor, eu não consigo orar porque eu tenho filho pequeno. Filho é uma bênção, sim ou não? Não consigo ter tempo de leitura bíblica porque lá em casa, sabe como é que é? São muitos banheiros, eu tenho que lavar toda a minha casa. Louvado seja Deus pelos seus muitos banheiros, irmãos. Mas se isso virar uma distração, vende, vai morar numa kitnet. Não deixa nada te distrair, te arrancar do lugar da mesa. Essa é a segunda distração, mas há uma mais perigosa ainda. É o terceiro tipo de distração, sabe qual é? A distração religiosa. Ah, irmão, que perigo é isso. Vou falar a você, eu já caí nessa muitas vezes. Esses tempos atrás, isso deve ter já uns 3 anos, eu cheguei para uma reunião, eu estava em São Paulo, e eu me lembro de ter entrado no hotel e me dado uma angústia. Eu ia pregar numa conferência para pastores, milhares de pastores, eu estava feliz de poder estar lá, e aí eu liguei para a Sueli, falei, Sueli, eu estou angustiado, eu não sei o que é, eu estou aqui, parece que eu não devia estar aqui, eu não sei se eu não ouvi Deus, essa agenda. E aí Sueli falou, vamos orar e tal, e eu fui orar. E eu estava lá, irmãos, pregando o evangelho, preparado, minha Bíblia, estava em jejum, eu não estava em pecado. Eu até fui pedir a Deus, tem algum pecado que eu não estou lembrando, me ajuda a lembrar, eu peço perdão por qualquer coisa. E eu fiquei lá, sabe o que eu ouvi de Deus? Ele dizia assim, Cezinha, você está envolvido com tantas coisas. Você está correndo, você faz célula, GP, né? Faz GP, você vai para a igreja, você está na conferência, você está na reunião, sabe o que aconteceu? Eu estou com saudade de você. E eu estava distraído com a religião e eu não tinha percebido. Você lembra que Jesus está na casa de Marta? Você lembra? Jesus não está no outro lugar. Marta está fora do caminho? Não está. Ela está no caminho, e não é só no caminho não, Jesus está na casa dela, na casa. Ela está trabalhando para outra pessoa, ela está trabalhando para quem? Para Jesus. E Jesus fala o que para ela? Marta, Marta, você está aqui no acampamento, você está aqui na Zion, eu te coloquei num GP, olha, você está tudo certo, e ainda assim, Marta, Marta, você está envolvida com tantas coisas, você esqueceu que é sobre mim. Você esqueceu que era sobre relacionamento, não é sobre o trabalho em si religioso. É maravilhoso. Irmãos, na nossa casa nós priorizamos. Nosso filho Lucas, de 9 aninhos, serve na diaconia da igreja. Ele está lá, nós estamos lá servindo, arruma a cadeira, limpa lá, pega água para o pregador. Ele faz isso. É maravilhoso, mas esse não é o nosso propósito de vida. O nosso objetivo é Ele, é estar olhando para Ele, porque a vida com Deus é sobre estar focado nele. Então é uma distração religiosa. A Bíblia diz que tinham 10 virgens, 10 noivas. Quantas são noivas? As 10. Quantas vão se casar com Jesus? As 10. Mas o que acontece é que das 10, 5 estão envolvidas no processo e 5 de fato vão se casar. Mas a gente vai ver que as 10, todas elas, estão no processo religioso. Fazem parte de tudo. O que isso me ensina? Irmãos, que não é sobre estar envolvido em tudo, é sobre estar focado nele. Temos que ter cuidado, porque a gente pode estar em tudo que a igreja propõe, que é uma maravilha, mas a gente pode ainda assim estar distraído do nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, nessa manhã eu vim aqui trazer um alerta para mim e para você. E o alerta é, Satanás não precisa nos levar para o mundo para nos arrancar do caminho do Senhor. Nós podemos estar aqui e ainda assim estarmos distraídos. Ainda assim, sabe quando perguntaram para John Wesley o que é o mundo? As pessoas esperavam que ele fosse responder, são as drogas, é a bebida, é a prostituição. Sabe o que ele respondeu?
Mundo é tudo aquilo que se esfriou em relação a Deus. Esfriou, irmão, em relação a Deus? Mundo. Você lembra do levita e do sacerdote? São levitas? Estão envolvidos com a vida religiosa, sim ou não? O sacerdote, ele falou, tem culto. E o levita falou, tem louvor. Eu tenho a hora para chegar. E eles estão tão distraídos que eles estão focados no louvor, no culto, e no caminho não perceberam que os filhos ficaram para trás. Que o casamento não é suficiente do jeito que está. É um perigo, irmãos. É perigoso. Nós já tivemos, eu e Suelen, quando nós morávamos ainda em Cornélio Procópio, eu tive uma vez que falar assim com o pastor que nos liderava, eu falei, eu peço perdão, eu preciso desse fim de semana, eu não posso estar na igreja esse final de semana. Por quê, Cezinha? Eu falei, eu preciso consertar algo com Suelen. Nós estamos envolvidos, servindo famílias, casais, mas eu e ela não estamos bem. Nós estamos envolvidos em tudo. Tudo que você podia imaginar, a gente estava fazendo. Pregava 10 vezes por semana. E eu disse, nós precisamos, nós saímos, né, Suelen? Mas como nós somos evangélicos, nós não fomos naquela igreja, fomos para uma outra igreja, numa outra cidade, fomos lá. Eu sou da igreja do pastor Raposo, sabe? Vocês não conhecem esse meme, né? Não conhecem. E aí, nós fomos lá para outra igreja, mas eu dizia, a gente está envolvido com questões religiosas, no caminho certo, mas ainda assim estamos distraídos um do outro. Nós temos que renovar essa aliança. Nós temos que ajustar isso. E isso é muito perigoso. Bom, sabe, irmãos, o propósito dessa mensagem não é falar sobre distração apenas. O propósito dessa mensagem é te alertar que a gente pode estar no caminho e a gente pode estar distraído. Moisés falou para o povo, olha gente, vocês são tão distraídos, eu já vi, vocês distraem até com cebola, vocês distraem com pepino, vocês são miseráveis, é complicado vocês. Ele falou de cebola, né? A cebola do Egito, o pepino do Egito. Eles tinham saudade até dos caixões, né? O lugar para ser enterrado lá no Egito. Eu falo, o povo é complicado. Então a orientação de Moisés é, gente, vocês vão ter que ficar focados. O lance é, no caminho, não fala de mais nada. No caminho nem trata de outro assunto. Sentou, fala. Andou, prega. Levantou, prega. Fica em cima o tempo todo. Porque se os seus olhos distraírem, vocês vão ter dificuldade. Sabe que essa é uma mensagem sobre concentração. Essa é uma mensagem sobre olhar para uma coisa só. Sabe o que eu acho maravilhoso? Quando Salomão vai elogiar a sunamita, quando ele vai elogiar a sua noiva, que ali é o noivo e a noiva tendo uma conversa, um dos elogios que ele faz, está em Cantares capítulo 5, no verso 12, ele fala assim, ei, pomba minha, você tem olhos de pomba. Sabe o que é interessante, irmãos? Não sei se você sabe, mas a pomba é uma ave que tem uma visão chamada visão binocular. A visão binocular é assim, ela não enxerga, ela não tem visão periférica. A pomba, por isso que é fácil de capturar uma pomba, porque ela só vê uma coisa. Ela não consegue ver outras coisas. Você já viu dois pombinhos? Até a gente usa isso como uma referência a um casal apaixonado. Olha os pombinhos ali. Por quê? Os dois pombinhos, eles olham um para o outro e eles não conseguem ver mais nada. Eles até repetem os movimentos um do outro. Então, quando o noivo vai dizer uma característica que ele acha maravilhosa na noiva, ele diz, você tem olhos de pomba. É maravilhoso porque você só olha para mim. E é algo que Deus está esperando da gente. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre a história de Naamã. Sabe que essa história de Naamã, a gente chama ela de história de Naamã, fala sobre o Naamã, o grande Naamã, o Naamã que foi curado, mas nessa manhã, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para outro personagem, que é a menina. Pensa numa menina focada. Pensa numa menina concentrada. É essa menina da história de Naamã, de Reis capítulo 5. Você pode imaginar o que essa menina passou. Ela está morando lá em Israel, as tropas sírias chegam e eles não chegaram com educação, eles não chegaram com um decreto, eles não foram para uma reunião de paz, eles chegaram matando todo mundo. Se você for ler o contexto ou a história bíblica, você vai ver que quando se faz referência aqui a uma menina, nós estamos falando de alguém de aproximadamente 12 anos. 8 a 12 anos.
Nós estamos falando de uma adolescente. Que Deus abençoe os nossos adolescentes, amém? Que sejam focados em nome de Jesus. Mas está lá essa menina. Essa menina sofreu, possivelmente viu seus pais morrerem. Ela está sozinha. Imagina, irmãos, o que as tropas sírias fizeram na casa dela. Guerra é guerra. O pau quebrou. Homens eram mortos à espada, mulheres eram estupradas, crianças não serviam para nada, ficavam lá. O que essa menina passou na sua infância, o que ela viu acontecer na sua terra, era tudo o que Satanás queria para distraí-la. Escute o que eu estou dizendo a você. Há coisas que nos distraem hoje, que foram geradas em nós, lá no Brasil ainda, lá na nossa infância. Então Satanás nos marca profundamente para que você esteja distraído agora, na hora de viver o seu propósito. Então, muitas vezes eu vejo pessoas sendo marcadas na infância e agora, que são pais, estão distraídos porque não conseguem superar aquela dor para agora ser cura na vida dos seus filhos. Porque viu seus pais tendo um casamento horroroso, e agora que estão no caminho, estão distraídos porque não conseguem ser bênção dentro da sua família. Você entende onde eu quero chegar? Então Satanás foi lá no início daquela menina para ferir ela, para machucar ela, porque ele sabia, se eu deixar essa menina ser concentrada, vai ser horrível para mim. Esse é o pensamento do diabo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus concentrada, não distraída, acaba com o inferno, irmão. É terrível para ele. Então eu vou lá, eu firo, eu machuco, eu faço. Essa menina, irmãos, ela não veio num ônibus, ela não veio num carro com ar-condicionado, ela veio algemada. Você pode imaginar essa menininha, algemada, 9 aninhos, 12 aninhos, andando de Israel até a Síria. Trouxeram ela cativa. Agora ela está na casa do maior algoz da sua família. O cara que mais fez mal para sua casa, porque ela não foi para a casa de um soldado, ela foi para a casa do comandante, o cara que deu a ordem, mata, o cara que disse, destrua, o cara que pôs fogo, o cara que acabou com tudo. E ela está nessa casa. Irmãos, eu quero que você leia a cena. Ela está longe dos seus familiares lá no Brasil, ela está se lembrando de tudo que ela passou lá, de toda a escassez que ela viveu lá no Brasil, de tudo que ela passou, e ela está dentro de uma casa que ela não queria estar, ela não trabalha no trabalho dos sonhos dela, ou você acha que aquele era o sonho dela? O sonho dela era fazer Uber. O sonho dela era, você acha que era? Ela cresceu falando, um dia, você acha, meu sonho é ser criada de um bandido, que acabou com a minha família. Você acha que esse era o sonho dela? Sabe qual é o problema, irmãos? Que a gente usa isso para nos distrair e tornar legítimo. Eu estou distraído, pastor, mas sabe, é que eu passei tanta necessidade lá no Brasil e aqui eu quero ter tudo. Então tá lá. A pessoa não consegue, ela tem tudo agora, mas não consegue viver o que Deus tem para ela. Eu estou pregando para mim, irmãos. Como eu disse, eu estou pregando para mim aqui. Aquela menininha, ela podia usar desculpas que ela quisesse. Eu ia abraçar ela. Eu falar para vocês, eu no céu vou achar essa menina. Eu vou ter que dar um abraço nela. Irmãos, essa menina sofreu demais. Agora ela tem que ficar sendo criada do cara. E aí, acontece uma coisa. Ela não devia ter visto aquilo, mas ela viu. Ela não devia, porque ele é o chefe, o comandante das tropas, homem honorável, a Bíblia vai dizer, mas leproso. Como é que ela soube que ele era leproso? Ela deve ter dado uma espiada. Ela viu o cara leproso. Fosse eu, falar a verdade para os irmãos, estou confessando aqui. Fosse eu, vi uma lepra no cara que fez mal. Eu vou confessar para vocês uma coisa, irmão. A minha mãe foi abusada com 8 anos de idade. E o meu avô matou o cara que abusou dela. Tantas vezes eu ouvi essa história e eu fiquei satisfeito de saber que matou o rapaz. Porque a nossa raiz, ela é horrível. É ou não é? A nossa carne é horrível. Se sou eu e vejo o rapaz leproso lá, eu ia falar, tomara que morra podre. Porque, irmão, de vez em quando a gente vê lepra na casa da gente, ou não tem lepra lá na sua casa? Tem ou não tem? Nossa, de vez em quando a Sueli vem falar comigo que você está leproso. Eu falei mesmo, nem estava vendo.
Eu coloco uma armadura e vou ser pastor, ninguém vê, mas lá em casa eles veem. Pior coisa que tem é quando a gente vê lepra em casa. E acontece, irmão, todo mundo tem um pouco. Tem, ué. Você não... Lá na igreja você é bonitão cantando, hein? Mas aqui você está nervosinho, hein, rapaz? O que está acontecendo? Outro dia eu fui cobrar do Lucas. Falei, filho, não, você tem que fazer o devocional primeiro. Ele falou, eu não te vi lendo ainda hoje, papai. Eu ia ler. Mas eu falei, não, então me perdoa, vou ler agora, né? Desculpe. Todo mundo. E aí qual é o nosso problema? Satanás vai usar as nossas dores do passado, vai usar a nossa condição do presente. Você vai falar, estou num lugar que eu não queria, estou longe de quem eu amo, eu queria... E aí tudo vai ser motivo para nos distrair. Essa menina, irmãos, ela consegue ter compaixão do leproso. Aí para mim fala de alguém focado. Ela não olha para o leproso e fala, toma esse menino, pastor, na minha casa usando droga, na minha casa se prostituindo. Eu quero abandonar ele. Eu quero pôr para fora essa esposa. Esses pais que não... Não. Ela tem compaixão. Irmãos, essa menina é maravilhosa. E aí ela fala assim, se o meu Senhor tivesse na presença do Deus, do profeta que há em Samaria, ele seria curado. Oh, mas que menina maravilhosa é essa? Que consegue, no meio da sua dor, ser focada, no meio do ambiente horroroso, no trabalho, na faculdade, na escola, no meio das ideologias mais desgraçadas que você pode imaginar. Ela diz, se você conhecesse o Deus que eu conheço. Ela está focada, que menina é essa, cara? Que não se perde no caminho, que consegue olhar. E nós estamos falando, irmãos, de uma menina. 12 anos, 10 anos, eu não sei. Todo tipo de distração poderia ter levado. Sabe o que eu acho maravilhoso? E eu já estou terminando, diz que toda boa mensagem tem que terminar umas 3 vezes, né? Eu já estou terminando, mas sabe o que eu acho mais maravilhoso? Essa menina, ela se tornou relevante. Escute isso que eu vou dizer a você. A relevância está associada ao seu foco. Sua concentração vai te tornar relevante. Não ser distraído vai tornar você alguém relevante nessa geração. Escuta só. Essa menina, do nada, ela fala assim, Oxalá, tem uma tradução que vai Oxalá, quem dera ela... E aí, a Bíblia diz, um ouviu e disse ao outro. Agora veja só quem é que está ouvindo isso. Um ouviu, procurou Naamã. Quem que é Naamã, irmãos? É o chefe do exército, é o cara mais poderoso na Síria depois do rei. Aí alguém vai falar, quem que falou? A menininha de 10 anos. Ô irmão, fosse qualquer outra condição, eu ia falar, quem vai ouvir uma menina de 10 anos? Mas ela está no seu lugar, ela está cumprindo o seu papel, no ambiente que Deus a chamou. Nesse lugar você é totalmente relevante. Quando você é pai mesmo, quando você é mãe mesmo. Não é aquele que é assim, sou pai, vai pegar o seu iPad, fica lá assistindo. Isso não é ser pai, irmão. Estou falando que isso é um pecado em si? Não estou dizendo. Mas ser pai não é pôr numa tela. Ser pai não é dar para outro educar. Ser mãe. Então nós podemos estar no lugar certo, no caminho certo e distraídos ainda. Sim ou não? Estou pregando para mim. Porque tantas vezes eu chego para tomar um café com o Sueli, eu falo assim, dá televisão para esses meninos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. A gente não percebe, essa menina está ali, a relevância dela está no foco dela. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei. Irmãos, essa menina, ela está... Agora, o chefe dos comandantes está ouvindo ela. Aí vai contar para o rei. Aí o rei fala, quem falou? A menininha. A menininha, a criada, é a criada da mulher. Irmãos, ela falou para a mulher ouviu. Um soldado que passou ouviu e achou relevante. Aí contou para o Naamã que ouviu, achou relevante. Contaram para o rei falou, vai. Aí deram cartas. Onde isso tudo começou? Uma menininha. Era uma menininha qualquer? Não era. Era alguém concentrado. Eu sei o Deus que eu sirvo. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente podia passar amanhã falando dela aqui. Poderíamos passar amanhã falando de alguém que foi concentrado. Nós não sabemos o nome dela. Não é verdade? Nós não sabemos certa idade dela. No céu, você vai encontrar essa menina lá. Você vai saber. Você vai saber que ela foi uma menina importantíssima no contexto bíblico,
Porque ela foi alguém concentrada, com menos recursos, com pouco dinheiro, talvez nada, uma escrava, não tinha um iPhone, um carro, não tinha nada. Relevante por ser focada. Escute o que eu estou dizendo. Você não será conhecido pelo que você adquiriu, pelos bens, pelos títulos, pelos cargos. Essa menina não era a pastora menininha. Ela não era... Um dia eu chamei uma apóstola lá no Brasil de apostila, ela não gostou. Nunca mais me chamaram para pregar nessa igreja. Quero agradecer o apóstolo fulano, a apostila fulana. Nada contra, nada contra. Mas deixa eu dizer, não são os nossos títulos, amém? Não são os nossos cargos, é sobre a nossa concentração e foco. É isso que vai fazer diferença. Então, não se perca no caminho. Nós estamos no caminho, amém? Todos nós estamos. Não se distraia no caminho. Sabe, irmãos, outro dia, pastor, eu fui pegar um voo, e aí, nesse voo, o voo, normalmente no Brasil está acontecendo muito isso, aí cancelaram o meu voo. Era sábado à noite, eu doido para ir embora para casa, cancelaram o meu voo. Aí fui para um hotel, aquele rolo lá no Brasil, pega voucher disso, voucher daquilo para poder dormir e comer. Aí cheguei lá no hotel, uma fila imensa, e aí eu pensando assim, Deus me ajuda, porque eu estou nisso agora, irmãos, como eu disse, eu estou pregando para mim. Eu estou nisso aqui, Senhor, eu não vou abrir minha boca para reclamar. Tem algo do Senhor aqui e eu quero estar concentrado. Eu não quero me perder, porque eu estou no caminho, mas eu posso estar perdendo o melhor da vida. Aí eu estou ali pensando, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Chegou atrás de mim um casalzinho de noivos. Ela de noiva e ele de terninho. Falei, opa, tudo bom? Bom. Eles me reconheceram. Ô pastor, nós somos lá da Brasil para Cristo. Bom, que bom. Casaram agora, acabamos de casar. Casalzinho simplesinho, falou, pastor, é nossa noite de núpcias. Era meu sonho ficar nesse hotel, um hotel super simples. Ele falou, trabalhei aqui, meu sonho era ficar aqui. Falei, rapaz, parabéns. Aí eu falei, vocês já jantaram? Ele falou, não, pastor, é caro a janta aqui. Eu falei, então, por minha conta, meu presente de casamento, vou dar um jantar para vocês aqui. Aleluia! Falei, a gente estava orando a Deus por isso. Falei, que bom. Aí estou na fila. Aí chegou outro casal, outro amigo deles, tinha acabado de casar também. Falei, opa, tá bom? Como é que tá? E ele falou, vocês se conhecem? Sim, mas a gente não sabia que ia casar no mesmo dia. É mesmo, tal, sei o que, daí já jantaram? Então tá bom, jantar por minha conta também. Eu tô pensando, tô lascado, né? Aí chegou a minha vez lá. E uma bagunça, aquela fila, uma brigaiada, o povo brigando muito. Eu deixei passar na minha frente o pessoal, daí cheguei lá, o rapaz foi me atender, ele falou, olha, infelizmente o pessoal da companhia aérea fez errado com vocês, nem tem vaga mais. O voucher de jantar, falou, não tem jantar mais aqui, agora a gente vai ter que pedir de fora, não é por conta da empresa, vocês vão ter que pagar. Eu falei, olha irmão, é o seguinte, me arruma qualquer quarto aí que você tiver, mas eu prometi para esses casais aqui que eu vou dar o jantar, pode dar. Ele falou, vai ficar caro. Eu falei, tá bom, pede lá para eles. Aí pediu, fui para o quarto e fui dormir e pensei, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer. No outro dia cedo, fui fazer o meu check-out para ir embora. Era cedinho, era o mesmo cara que me atendeu à noite. Aí ele falou assim para mim, você é o pastor Cezinho, não é? Eu falei, sou. Eu pesquisei na internet sobre você. Eu fiquei olhando aqui, pastor, você na fila esse tempo todo, você deixou as pessoas passarem na sua frente. Eu vi a sua postura aqui e eu vi o que você fez com os casais ali também. Eu liguei a noite inteira para a companhia aérea, porque eu falei, vocês têm que fazer alguma coisa. Então, pastor, ó, vai embora. Não vai ser cobrado nem o seu, nem dos noivos. A companhia pagou tudo, vai embora. E eu fui embora e eu pensei assim, cara, tudo isso aconteceu. Deus queria dar um presente para esses noivos. Aí ele falou, eu preciso achar alguém concentrado. Eu preciso de alguém que não vai desconcentrar, que não vai ficar reclamando da fila, que não vai ficar achando ruim que deu errado. Eu preciso de alguém concentrado. Então, irmãos, o fato de eu ter sido usado naquele lugar, nada mais era resultado de alguém que se concentrou no plano e no propósito de Deus no caminho. Você está entendendo? Só isso, mais nada. Eu não fui nada além de um mensageiro de Deus ali para poder falar com aquelas pessoas. Quando a gente está olhando para o lugar certo, focado, sem distração, é isso que acontece com a gente.
Vou contar uma última para eu encerrar. No aeroporto de novo. Cheguei, estava indo para Niterói de novo. Perdi o voo, foi uma confusão. Isso para Niterói foi uma confusão, Elias. Quando eu cheguei no Santos Dumont, a minha carona estava no Galeão, para você entender como é que foi o rolo. Aí, cheguei totalmente atrasado, mas deu aquele rolo no aeroporto. E eu estou lá, mais uma vez, Senhor, o que o Senhor tem aqui? O que o Senhor tem aqui para mim? Eu estou andando, ia demorar, ficar umas horas lá em Guarulhos. E aí, irmãos, eu passei. Tinha um rapaz falando, eu até achei que ele estava falando comigo, porque ele estava com aqueles fones assim, falando. Quando eu passei, ele falou alguma coisa, eu falei, é comigo? Não era. Ele estava falando para ninguém. E aí eu passei. Só que quando eu passei, ele falou assim, ó, não, eu estou aqui, estou indo para a plataforma, tal. E eu ouvi aquilo, eu até primeiro achei que era comigo e fui embora. Só que quando eu estou indo no caminho, eu me lembrei que há tempos atrás, eu tinha conversado com um pastor, vê se tem sentido eu lembrar disso. Há tempos antes, eu tinha conversado com um pastor de uma pequena igreja, que ele falou assim comigo, pastor, você conhece alguém em tal cidade? Porque eu tenho um cunhado que mora no Rio de Janeiro e trabalha na plataforma da Petrobras. E eu estou no caminho e pensei, bom, por que eu ia me lembrar de uma coisa dessa? Se não fosse aquele rapaz, o menino que ele estava me dizendo, mas eu nunca vi o menino. E na hora, eu falei, só pode ser Deus. Peguei e mandei uma mensagem para aquele pastor, falei, como que é o seu cunhado? Como que é? Ele falou, por que você está falando? Eu falei, como que é o nome dele? O nome dele é Daniel. Eu falei, rapaz, eu estou achando que o Espírito Santo vai me conectar com esse cara agora. Ele falou, não é possível, pastor. Você está onde? Estou em Guarulhos. Eu falei, vou achar ele, vou ver se é. E fui. Daí eu não achava mais o rapaz. Andei tudo ao aeroporto, aí vi numa cafeteria, vi ele lá. Cheguei até ele, assim, morrendo de medo, né? E eu falei, tudo bem, Daniel? Aí ele falou, opa, tudo bem. Ele falou, você me conhece? Eu falei, você é o Daniel mesmo? Ele falou, eu sou. Eu posso sentar? Porque a história é longa. E eu sentei. E eu fui contar para ele. Ele falou, não tem sentido. Você me ouviu lá atrás. Como que você lembrou? Eu falei, rapaz, então aí o negócio é o seguinte. O negócio é o Espírito Santo. Você já aceitou Jesus? Não. Então vamos conversar aqui. Porque, irmãos, uma pessoa concentrada, focada. Eu vou te dizer, isso vai acontecer com a sua esposa, isso vai acontecer com seus pais, isso vai acontecer com seus filhos, se no caminho você estiver olhando para uma coisa só. Amém, irmãos? Eu termino com um texto. Hebreus diz assim, porque nós devemos entrar com ousadia e confiança no novo e vivo caminho. Diga comigo, novo e vivo caminho. Então veja só, havia um caminho que era o caminho, quando os discípulos falavam do caminho, claro que a gente sabe que a história, nós fomos chamados antes de ser cristãos de seita do caminho, fomos chamados de tudo mais. Tocou meu despertador aqui. Aí, mas ele, eu não quer parar. Peraí, é distração mesmo. Eu já não sei mais nem o que eu estava falando. Brincadeira. Ô, Sueli, desliga para mim que eu não estou conseguindo desligar isso aqui, não. Então, quando eles falavam desse caminho, veja só, Jesus criou um método para a gente não distrair, pastor, no caminho, que é assim. O caminho para o tabernáculo, que era o que eles diziam, este é o caminho, que é o caminho que ia até Deus, depois Jesus fala, eu sou o caminho, e agora o autor de Hebreus vai dizer, agora há um novo e vivo caminho. Então o caminho era o seguinte, para você chegar até Deus, você andava por um caminho. Você passava por um sacrifício, lembra? O altar do sacrifício. Depois você passava por um altar de purificação, que era onde você se limpava. Quando você entrava, então, no lugar santo, você tinha ali a mesa, o pão, a oração, que era o símbolo ali da menorá e tal. E, por último, você entrava na presença, que é agora o Santo dos Santos. A Arca da Aliança está ali, que tem ali dentro o cajado de Moisés, de Arão, tem ali o maná e as tábuas da lei. Ok. Então, esse era o chamado caminho. Olhe para mim que você vai entender. Então, esse caminho era um caminho onde facilmente a gente se distraía. Porque você tem um sacrifício, aí você tem a purificação, aí você tem a oração, a dedicação, a disciplina e, por último, talvez a presença. E talvez
E sumo sacerdote que tinha acesso, se não tivesse nenhum pecado. Quando Jesus fala para nós de um novo e vivo caminho, é uma sugestão de que há algo que foi mudado. Eu vou dizer para vocês como é que isso foi mudado, na minha opinião. A minha opinião, irmãos, olhando para a história do filho pródigo, é que Jesus inverteu a ordem do caminho. Você fazia o sacrifício, se purificava, se acabava na oração e depois talvez você tinha presença. Só que para a gente não se distrair, Jesus inverte o processo. O processo existe. A hipergraça vai dizer que não existe o processo. E eu digo, existe, mas foi invertido. Então agora, o filho pródigo chega em casa, ele está todo sujo, fedendo a porco? Sim ou não? Sim. Qual é a primeira coisa que ele ouve do pai? Vai se lavar, não toque em mim. É isso que ele ouve? O que o pai faz? Então começa com a presença. Você entende? Então agora nós vamos começar com a presença. Mas e aí? E agora? Está tudo resolvido? Não está. Existe o processo. Só que agora é um processo no caminho comigo, do seu lado. É por isso que eu não vou mais distrair, porque agora eu tenho o pai comigo. Você entende isso? Então não preciso fazer tudo para ter acesso ao pai. Eu agora chego e me arrependo e eu já tenho o pai. E agora o pai comigo vai no caminho, cumprindo todo o processo. Aí o pai abraçado com ele fala assim, menino, você já me tem. Nós já estamos juntos aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa roupa? Essa roupa não está boa não. E agora o pai, no caminho, vai dizendo, nós temos que santificar você. Você está sujo, tem pecado. E agora o pai, no caminho, fala assim, olha, nós precisamos agora pôr um anel em você. Você não tem mais essa relação comigo, é a intimidade. Vamos lá, é a disciplina da oração. Eu não preciso fazer isso para ter Deus. Eu já o tenho e agora, nessa relação, eu cresço. Olha, sabe, a gente precisa pôr uma sandália, que é sobre missão, é sobre propósito. Você vai saber o que você tem que fazer. E lembra que no final, termina com o sacrifício? Pega lá um bezerro cevado e mata por causa desse menino. Vocês lembram? O bezerro está no final. Ele está dizendo, existe um caminho, existe um processo, mas o processo foi invertido. O novo e vivo caminho agora, nós começamos com Ele e terminamos com Ele. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos leve a um lugar de foco e concentração nele. Amém, irmãos? Vamos orar? Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos orar. Quero pedir que você faça algo aqui, se puder. Profeticamente, faz assim, ó, fecha os seus olhos e põe a mão sobre os seus olhos mesmo, se você puder. Faça isso. Distração. Um dos significados do nome distração é aquele que olha e aponta para muitos lugares. Então você vai orar, pedindo a Deus, eu quero ser focado. Eu quero ser, me ajuda, Pai, que os meus olhos sejam olhos de pomba. Olhar para uma coisa só. Eu quero correr a carreira olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como diz na sua palavra, Pai, eu quero ter olhos concentrados, uma visão correta, olhando para a coisa certa. Senhor, nós te agradecemos por ter nos colocado no caminho certo. Nós estamos aqui, todos nós, andando pelo mesmo caminho que é Cristo. Mas hoje nós te pedimos, Pai, livra-nos das distrações. Livra-nos do risco de ter uma morte bizarra, como muitos amigos nossos nós já vimos. Distraíram por causa de nada, distraíram por coisas tão banais. Nos livra disso em nome de Jesus. Ó Deus, nós reconhecemos que o nosso inimigo, ele está decidido a nos distrair. Reconhecemos que como Faraó envolveu o teu povo com tantas distrações, assim também Satanás quer fazer com a gente. Com o pecado, com questões legítimas e até com a religião, até com questões da sua igreja. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã eu oro para que o Senhor passe o seu colírio sobre nós. Dá-nos, ó Deus, uma visão focada, olhando para a coisa certa, em nome de Jesus. Livra-nos das distrações. Dá a cada um de nós, Senhor, o mesmo espírito que havia sobre aquela menininha. Aquela menina que não se distraiu com a sua dor, não se distraiu com a distância da sua nação, não se distraiu com a falta que ela tinha dos seus pais. Ainda que aquilo doesse muito, ela não se distraiu. E ela foi focada, sabendo que o Senhor era poderoso para continuar fazendo o que faz. Eu sei, Pai, que nessa manhã nós temos aqui tantos irmãos, tantas irmãs, Senhor, tão distantes da sua nação, que foram machucados, que viveram coisas difíceis. E eu oro pedindo a Deus, Sara, cura-nos em nome de Jesus.
para que a gente cumpra o teu chamado e o teu propósito para a nossa vida, andando no caminho sem nos desviar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.